Aqui, gravando. Laís também entrou agora, legal, seja bem-vinda também. Vamos lá. Bom, então, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, e fico muito feliz, né, de vocês me darem essa oportunidade de eu apresentar mais uma formação para quem já fez formação comigo, para quem está fazendo, para quem está terminando e para quem parou. Né? Então, tem todos os públicos aqui. E os novos, né? As pessoas novas que estão vindo. Eu vi que tem o Fabrício aí, que o contato que eu tive com ele foi só acho que da meditação AIA. Mas, de uma forma ou de outra, todas as pessoas que normalmente se apresentam na formação teve algum contato, né, com alguma atividade nossa. Então, isso é bacana porque sentiu, né, que tem mais alguma coisa que possa ser interessante. Então, eu agradeço aí a confiança e vamos fazer uma entrega bem bacana para vocês aí dessa apresentação e quem for fazer a formação de todo o conteúdo. Então, vamos lá. Então, eu vou pular a minha apresentação aqui, porque todo mundo me conhece, né? Então, vamos diretamente aí à formação transpessoal. Como ela surgiu? Então, como que vai correr o dia hoje aí, né? Ou melhor, a noite? Como que nós vamos passar por ela? Eu quero que vocês fiquem à vontade, né? Ou, pelo menos, eu gostaria que vocês ficassem à vontade para poder perguntar, né, sobre a formação em si. Embora eu vou estar apresentando, mas tendo esse desejo, essa ansiedade em falar alguma coisa, em perguntar algo, fique à vontade para perguntar. Se tiver dentro da programação bem estruturada a sua pergunta, se a sua pergunta estiver dentro da programação que estiver estruturada, eu deixo para falar depois, para não falar um pedacinho, mas de repente não está, então eu já paro a sequência e esclareço, ou termino a sequência e esclareço para vocês aí, para quem perguntar qualquer coisa sobre a formação, né, para que saia daqui com um melhor esclarecimento possível. E ela vai transcorrer, então, como? Eu vou fazer uma breve apresentação de como ela surgiu, vou falar sobre alguns tópicos, né, que são estruturadas a formação e apresentar os módulos. Então, eu vou transcorrer, né, em cada item do módulo e falar um pouquinho dele, o que se trata, o que se trabalha, e de uma maneira geral em todo o processo, como ela é aplicada, como que nós podemos realmente, né, ter performance com a formação transpessoal, mesmo não tendo outra formação. Então, tem pessoas que fazem a formação que vieram da psicanálise, pessoas que vieram de outras terapias, que têm já uma abordagem terapêutica de uma forma ou de outra. Então, né, tanto ela vai contribuir para as pessoas que têm uma abordagem, vai poder fazer uma adequação, como ela vai poder, por si só, ser uma abordagem terapêutica. Então, imagina que você está chegando e não tem nenhum conhecimento de terapêutico, de atender pacientes, então, ela vai dar esse aporte. Então, eu vou estar mostrando para esses dois universos aí em relação a isso, ok? Então, vamos lá. Deixa eu só olhar aí as carinhas aí, ver quem é. Acho que a Lucinéia eu não conheço, né? Você é nova aqui, então você veio da onde? Boa noite. Boa noite, eu sou daqui de Sorocaba mesmo. Ah, legal. Você viu a gente pelas redes sociais ou é amigo de algum? Na verdade, eu passei em frente, né, ao espaço de vocês, me interessei, daí fiz o contato. Eu não sou da área, tá? Eu estou em busca de autoconhecimento, não sou terapeuta, não sei se algum dia me tornarei uma, mas é uma área que tem me chamado bastante atenção e eu estou buscando conhecer um pouco mais. Legal. Tenho desejo de ser terapeuta. Olha, ultimamente eu tenho pensado, mas eu ainda não sei se isso vai acontecer no futuro, mas por hora é para fins de conhecimento, né, para uso, para aplicação na minha própria vida, e eu estou com bastante interesse. Legal. E a sua área, qual é? Eu sou instrutora de inglês. Legal. Eu trabalhei mais de 20 anos na área administrativa financeira, mas hoje eu me dedico só às aulas. Sou professora particular. Legal, parabéns. Parabéns. E aí, as demais aqui, né? A Raquel
é a Raquel da psicanálise, Raquel. É para ser. Né? As demais eu já tenho um contato, de uma forma ou de outra. Então, bacana. Então, seja bem-vinda aí, Lucinéia, e pode ter certeza que, como autoconhecimento, vai contribuir bastante. Luciana. Sim, Luciana, sem problema. Não sei se já saiu, né? Deixa um recado aí, deixa eu ver se ela já saiu. Luciana. Aqui. Tudo bem, Luciana, dá para assistir depois sim, eu vou gravar, tá gravando, né? Então dá para assistir depois, não tem problema não. Só não dá para responder, né, ao vivo mais você, mas aí você deixa as perguntas depois, né, que você assistir lá no portal, no WhatsApp, no grupo, né, que eu vou estar respondendo também, tá bom? Fica tranquilo. Os imprevistos acontecem. Então vamos lá. Bom, então como que surgiu a formação transpessoal sistêmica? É bem interessante, né, como foi a trajetória dela. Eu também, né, como a Luciné falou, eu sempre trabalhei não como ela, né, eu não sei a trajetória dela, mas eu sempre trabalhei em diversas áreas de comerciais, administrativas, áreas de treinamento, mas nenhuma dessas áreas, né, me revelava exatamente aquilo que eu sentia que poderia fazer com mais maestria, com mais desejo, com mais, né, completude. E conhecendo a psicanálise em si, né, eu percebi o quanto fazia sentido a minha vida através da leitura que ela me dava sobre mim mesmo, né, sobre o mundo, sobre as pessoas. Então, a psicanálise foi permeando a minha história por muitos e muitos anos. E mergulhei profundamente na psicanálise, né, embora tivesse outros estudos antes da psicanálise, mas um deles, né, me dava uma compreensão mais lógica e até mais completa da mente humana, do ser humano. E ela, então, realmente é um divisor de águas. Tem algum microfone aberto aí? Foi um divisor de águas, né, na minha vida, como eu percebo que é na vida de todas as pessoas que entram fazendo uma formação em psicanálise, em escolas estruturadas, em escolas que procuram trabalhar realmente de forma séria. E eu não deixo de oferecer a formação na minha escola, né, de psicanálise, pela revolução que realmente ela faz. Mas ao longo do tempo eu fui percebendo a necessidade de mais conteúdos que pudessem estar sendo inseridos num processo de aplicação, né, de prática, de intervenção nos meus pacientes. Eu já tinha bastante ferramentas antes da psicanálise, mas elas eram ferramentas como a Luciné falou, né? Para mim mesmo, com autoconhecimento, nem tinha ideia como que eu pudesse usar isso com alguém, nem imaginava usar com ninguém. Imaginei ser terapeuta e muito menos professor, né? Então, eu comecei a estudar mais ainda sobre outras ferramentas e elas eram tão positivas que eu comecei a incorporar, né, no meu trabalho, no meu dia a dia, e vi os resultados acontecendo de maneira muito mais leve, em alguns casos muito mais rápido, em alguns casos muito mais preciso, e percebi que essa junção de áreas é muito importante, né? Essa briga que às vezes acontece de a pessoa defender, atacar outra área, né? Eu via que não tinha nenhum sentido, porque uma área, ela nunca é completa para atender um ser humano. Pode ser que seja para um, para outro, para um grupo, mas para todos não. Então, nenhuma ferramenta é o suprassumo, não é? Mas elas unidas e conforme o conhecimento que você tem, então, sim, elas podem estar contribuindo com uma abordagem muito melhor. E isso foi acontecendo durante muitos anos. E eu percebi que na formação que eu dava para meus alunos em psicanálise, eles estavam tendo uma certa desvantagem sobre o que eu fazia em clínica e o que eu estava ensinando para eles. Eles iam realmente fazer muitas coisas, como eu fiz durante muitos anos, mas eles não estavam vendo aquilo que eu via. Então, eu comecei a criar departamentos. Eu criei departamentos dentro da escola com essas matérias dos quais eu estudei. Foi legal, mas não vingou da maneira que eu imaginava. Depois, o que eu fiz? Eu criei módulos desses departamentos dentro da formação em psicanálise. E a formação, então, passou de 3 anos e não foi adequado. Por quê? Algumas pessoas vinham buscar só a psicanálise
E o tempo também de formação aumentou muito, então, né, e não dava para eu falar tudo que precisaria falar. E depois, então, eu tirei esses módulos da formação, voltei ela de maneira, né, original e lancei a formação transpessoal. No início eu chamava TAI, depois a gente passou para a TDS, né, que é a formação transpessoal sistêmica, e voltou para o nome original, que é a formação transpessoal e técnicas de acesso ao inconsciente, né? Então, agora está registrado o nosso nome, porque a gente tinha ele há mais de 8 anos, aí uma empresa acabou registrando 2 anos antes, né? 2 anos atrás, na verdade, não antes, e aí eu tive que tirar o nome. Então, a gente voltou para o nome original. E fez com que essa formação continuasse, né, sendo aprimorada. E como ela é aprimorada? A cada módulo a cada turma que, na verdade, desculpe, que eu vou formando, eu vou percebendo, né, alguns ajustes e algumas inserções positivas e algumas ferramentas que é possível ser colocada. Por que ela vai sendo aprimorada, né? Não é porque ela está incompleta, é porque eu posso completar com mais conteúdos, né? Óbvio que eu não quero estourar um ano, gostaria de não estourar, né, um ano da formação, que ela leva 12 meses. Mas eu vim aprimorando esse processo, né, de colocar mais módulos para que enriquecesse sobre tudo aquilo que eu já estudei. Né? Colocar tudo que eu estudo de uma vez não vai dar certo, mas aos poucos está sendo bem positivo. Então, a cada formação entra um módulo novo, entra um material mais interessante ali também. Que o que eu procuro fazer com as pessoas que já se formaram no último ano, que elas possam fazer novamente a formação sem custo. Então, é o que está acontecendo nessa aqui. As pessoas que já se formaram poderão fazer novamente essa formação sem custo. O único custo que tem agora é a plataforma, né? Que usa a plataforma, ficam lá hospedados os vídeos e estão lá. Mas vocês, por exemplo, vocês optando em fazer a formação, você já sabe que ao próximo ano poderão repetir a formação só com o custo da plataforma, que eu acredito que acho que é 50, R$ 55, né? Porque tem acesso, tem todo o processo. E também com as melhorias. Então, ela foi, né, ela nasceu dessa forma, né? Ela nasceu do aprimoramento da prática de todos os estudos que eu fiz durante todo esse tempo. E os resultados, né, dela em si são muito positivos, tanto que eu já falo isso na aula de psicanálise com meus alunos, né, e falo para vocês aqui. A formação transpessoal é a menina dos meus olhos, né? Ou seja, eu amo essa formação pela abertura e liberdade que ela nos dá de ação, né? Não que outras terapias ou a própria psicanálise não dê, mas vocês vão perceber que quem é terapeuta e quem não é terapeuta, como a intervenção muitas vezes é muito mais simples do que a gente imagina. A gente às vezes complica muito uma solução pelas próprias teorias que fazem que a gente caminhe por uma senda e de repente poderia ser diferente. Isso dá para falar isso quem já caminhou pela senda e percebeu, né, que há caminhos e há outros caminhos que podem ser trilhados para ser feitos. Não que todas as pessoas possam seguir, né, os caminhos menores, mais curtos, mas na própria formação você vai poder identificar esse processo, né, o quanto você precisa trabalhar mais esse paciente ou o quanto você já pode fazer uma intervenção com a técnica que ela é aplicada. Então, foi assim que nasceu a formação. Alguma pergunta sobre o nascimento da formação, né? Como que ela foi? Ou está tudo bem? Então, vamos lá. Está tudo bem? Vamos lá. Então, quem já me conhece sabe que eu sou, aqui no chat, eu sou uma pessoa de... Ah, legal, Raquel. A Raquel falou que gosta do nome Thay. Eu também gosto, né? É que o Thay acabou saindo, né? Naturalmente, acho que pela correria, mas é bem bacana. E assim, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa de constante transformação, né? Sempre estou num processo de mudança, sempre estou num processo de buscar um novo, sempre estou num processo de fechar algo para que esse novo realmente nasça, né? Que é o que aconteceu agora com o Samadhi, né? Quem me conhece, né, sabe que a gente tinha o Samadhi, né? O Samadhi era um processo de meditações profundas, não que elas vão parar, mas o processo em si transformou muito e vai nascer com uma cara nova. Daqui a pouco vocês vão estar recebendo aí.
Bom, então vamos lá, a outra parte da formação aqui. Deixa eu diminuir aqui a tela para eu poder estar enxergando o que eu falo com vocês. Bom, então, o objetivo, né, dessa formação é preparar todos vocês para que vocês possam ter o conhecimento da mente humana, o conhecimento de abordagens de acessos ao inconsciente. Em resumo, o objetivo é entender que nós podemos, de forma consciente, acessar conteúdos inconscientes. É como se levasse a pessoa que está no consciente ao inconsciente. E dentro desse inconsciente, ela pudesse estar observando e fazendo mudanças. Lembrando que, dentro desse objetivo, a compreensão de todos os sistemas que intermediam, né, toda a nossa movimentação. Então, é corpo, mente e a nossa essência. Então, eu sempre coloco, até na formação em psicanálise, né, que é bem diferenciada das outras formações, que nós somos corpo, somos mente e somos uma essência. Quando nós entendemos essa tríade e as subestruturas que a compõem, nós podemos, então, fazer o quê? Uma intervenção em nós mesmos. Começamos a compreender como esse processo se modifica. Então, o objetivo é preparar todos os alunos com técnicas rápidas para trabalhar nessas 3 abordagens. Obviamente, você vai ter conhecimento de uma abordagem corporal, mas existem especializações que, de repente, você quer fazer em abordagens corporais, mas a gente vai mostrar toda essa dinâmica. Mesma coisa em relação à mente e à própria essência. Como que é a nossa metodologia, ou seja, como que vai ser transmitido para vocês esse conhecimento? Eu procurei fazer da mesma forma que eu faço com a psicanálise. Então, ele é modular. Então, cada módulo em si corresponde a um conjunto de conhecimento, que por si só, ele te dá muito parâmetros sobre como ter um olhar melhor sobre você, sobre o outro, sobre o mundo. Ele, por si só, te dá modificações que você pode estar fazendo em si mesmo. Mas ele, por si só, não dá para fazer um atendimento, que é o que sempre coloco dentro da formação, né? Só faz 1, 2, 3 módulos, e aí começa a ficar uma certa ansiedade, imaginando como que vai atender alguém, como que vai fazer uma mudança. Não dá, porque cada módulo ele traz muito conteúdo, mas ele por si não né, não vai te habilitar a atender. E a diferença dessa formação com a psicanálise em relação ao módulo, não que a psicanálise, cada módulo não tenha muito material para você buscar. Não tem nem dúvida, tem muito material. Mas a diferença que eu vejo, e por isso que também ofereço que as pessoas possam fazer novamente no ano seguinte a formação sem custo, é justamente a quantidade de informação que eu dou. Então, cada módulo ele tem muita informação, muita informação. Então, isso eu já falo de cara. Não tem prova, eu não fico cobrando trabalho, não tem nada, é uma formação prática. Embora vai ter o apoio no EAD, né, que ela vai estar junto no EAD, essa formação, para vocês fazerem avaliações, fazerem provas, fazerem uma verificação de quanto material você conseguiu reter, mas ele não é obrigatório em relação ao término da formação. Então, ele tem muitas informações. Então, como ele é modular, eu procuro trabalhar esse módulo, né? Não há um período específico, se serão 4, 6, 8 aulas cada módulo, mas eu vou namorando, né, o módulo com vocês, trabalhando para que vocês possam observar, fixar e aí a gente seguir adiante. E de tempos em tempos, né, cada 3 meses, 6 meses, eu faço um review desses módulos para que a gente possa novamente absorver esse material e fazer amarrações mentais, ou seja, fazer mais conexões, mais associações desses conteúdos para que a gente possa, então, eles estarem mais disponíveis ao processo consciente. Certo? Perguntas? Aline, estou vendo você. Boa noite. Quem mais entrou aí? Você toma uma aguinha. Legal, então vamos lá. Opa. Aqui. Bom, existem 5 estruturações, né, que estão
baseadas todo o processo dessa formação. Então, vamos lá. A primeira, deixa eu pôr aqui vocês para cá, né? Como eu já falei, é o físico, né? Segunda, emocional, terceira, mental e o self. A quinta, vocês vão aprender e vão ver durante a formação. Então, ela é a surpresa, né? Falar, e a quinta? Qual é a quinta? A quinta é só para quem estiver fazendo a formação, né? Então, o físico, né, é o processo nosso de vida, né? Então, é o eu vivo, né? Ou seja, todo o processo físico, ele necessita ser compreendido, valorizado. Vocês vão ver várias compreensões diferentes em relação ao ego, em relação à materialidade, porque nessa formação vocês vão ver a necessidade da harmonia, da aceitação, da valorização de tudo que é material, de tudo que nos coloca em contato humano, em prazer, em alegria. Então, esse físico ele precisa ser compreendido, ele precisa ser observado, porque existem inteligências em cada estrutura do nosso corpo, que elas têm uma programação original para o bem, para a saúde, para a prosperidade, né, para o lado do nosso crescimento, nossa evolução. E existem as programações desses mesmos organismos que desaceleram todo esse processo, que retroagem, que perdem todo o equilíbrio. Então, nós precisamos compreender a parte emocional. Nós precisamos trabalhar todos os nossos sentimentos, emoções, compreender como eles funcionam, como que é essa interação desses dois. O mental, ou seja, aí é a grande chave que eu vejo. Esse mental, ele necessita o ajustamento, ele necessita a separação, a limpeza, a desprogramação de muitos conteúdos, porque ele tem toda uma dinâmica como uma máquina, em que, enquanto essas estruturas estão em evidência, por mais que você construa outras, você pense diferente, elas são as matrizes, elas são, né, as partes mais preponderantes de toda a estrutura. Então, a gente entendendo, a gente começa a perceber o quanto é necessário realmente algumas mudanças, sem necessariamente sofrimento, sem necessariamente revivê-las, mas simplesmente compreender algumas coisas que precisam ser eliminadas. E a outra estrutura, né, nós chamamos de self, que é a identificação do eu e do nós. Então, nós precisamos compreender que existe uma individualidade, que somos uma individualidade. E também, quando desligamos algumas estruturas, nós conseguimos compreender esse nós. Então, é bem interessante, né? Inclusive, tem até um vídeo fantástico que eu passo na nossa formação, passo na psicanálise, né? Que dá como se um choque, né, de realidade quando a gente entende que o nosso cérebro ele tem a capacidade de trabalhar o eu sou, e a gente sabe disso. A maioria de nós está nesse eu sou e nesse eu sou egocêntrico. Mas quando você desliga uma estrutura desse mesmo cérebro, ou pelo menos não a mantém em pleno funcionamento, e se desligar é simbólico, né? A gente não desliga a mente, ela não para, e a gente começa a perceber essa ligação que temos com tudo. Então, isso é maravilhoso. E quando isso é gerenciado de maneira coordenada por nós, sem artefatos, sem artifícios, sem processos externos, a gente começa, então, a ter uma desenvoltura maior. Embora, muitas vezes, muitas pessoas vão precisar de muitos mecanismos para que possa perceber isso. Mas existem mecanismos mais suave que a própria respiração, que também a gente ensina na formação, a gente mostra como ela pode permitir esse processo. E quando se fala, então, agora de sexualidade, de físico, nós vamos trabalhar, então, como eu disse para você, corpo, rejeição, bloqueio, a energia, nossa vitalidade, né, nossa saúde, ou seja, para que eu possa transcender, para que eu possa ter vivências mais sublimes, para que eu possa ter uma vida mental equilibrada, eu preciso que o meu corpo esteja funcionando corretamente. E para ele funcionar corretamente, é óbvio que a mente também precisa trabalhar, mas muitas vezes,
sem eu fazer intervenções nesse corpo para liberar propriamente, a mente não consegue fazer a liberação, porque o bloqueio está no corpo. Então, quando a gente tem essa compreensão que o corpo faz parte de todo o processo, existem inúmeras formas disso ser feito, a gente percebe que é mais uma porta de transformação, de mudança e de cooperação mútua de um sistema único que é dividido em partes. Então, a gente fala assim, nossa, eu sou um sistema só. Sim, eu sou um sistema só. Meu corpo, minha mente, minha transcendência, esse algo mais que me habita, o que eu sou. Mas quando eu entendo essas subestruturas, que cada uma tem uma dinâmica única, eu começo, então, a respeitar todo esse artefato, esses subsistemas e também ajudar para que, através deles, eu possa modificar aquilo que coloquei como meta, que coloquei como desejo, ou que se abre, né, no meu caminhar quando eu limpo aquilo que é ruim, aquilo que me obscurece o olhar, a compreensão e o sentir. Então, o físico é fundamental. O emocional, né, que eu já falei, trabalhar nossos sentimentos, nossa expressão, nossa afetividade, ou seja, aquilo que está marcado agora já num processo, né, um pouquinho mais além do corpo e também junto com ele. O nosso mental, que nós vamos, então, ver o quanto isso é divino, né? Falar, nossa, a gente ajustar nossa mente, né? Como muita coisa muda, como muita coisa a gente se liberta, como a gente tem percepções que eram impossíveis de serem imaginadas. Quando a gente começa, então, a entender que é uma grande programação na nossa mente, é uma grande programação, e a gente vai perceber passo a passo essa realidade. E o self, a gente vai até a porta, né, do céu, a gente vai até a porta da espiritualidade, a gente vai até a porta do transcendente, a gente não passa dela, porque aí a gente já vai entrar em alguns códigos, e aí cada pessoa tem um código para compreender isso, e aí isso é uma outra formação, é um outro estudo, né, mas a partir dele é possível ter esse olhar mais limpo. Mas o self que nós vamos trabalhar aqui é justamente esse ajustamento através do físico, do emocional, do mental, para que você possa ter um olhar mais transcendente, um olhar sobre tudo aquilo que está além dos nossos olhos, tudo aquilo que está além do nosso sentido, tudo aquilo que está além da nossa compreensão. Mas para a gente poder fazer esses movimentos, se o meu mental tiver bagunçado, confuso, cheio de conflitos, se o meu emocional tiver na mesma correspondência e o meu físico junto, essa transcendência, esse olhar além da matéria, além de tudo aquilo, esse sentir, ele não é limpo, ele não é real, ele é muito confuso, ele é tão desequilibrado e fantasioso como a própria mente em desequilíbrio. Então, isso é fundamental quando a gente percebe passo a passo, sem desejar, querer, imaginar, ver alguma coisa além. Eu não sou contra nada disso, gente, mas tem pessoas que, né, algumas pessoas até pararam a formação porque elas achavam que eu ia levar elas em portais e mostrar uma transcendência e entrar em energias. Eu falo, não, a gente vai preparar para você enxergar o quanto do que você já sabe disso é a tua mente inventando e criando e fazendo você criar fantasias, e o quanto você pode ter um olhar mais limpo sobre isso, sem talvez os códigos condicionados, sem, de repente, o desejo do ego em querer atingir, ver e sentir alguma coisa de códigos, que é o que muita gente está buscando, as pessoas estão buscando, eu não sou contra e não deixo de acreditar, mas muita gente está buscando, eu quero ter um contato extraterrestre, eu quero ter contato com o arcturiano, eu quero ter contato com um anjo, mas assim, ela está brigando com o vizinho, ela está viajando na mente dela com coisas, quer dizer, como que dá para ter uma conexão além do que a gente nem domina, que é o nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções? Se a gente não dominar isso, que é a nossa experiência é essa, a gente tem um corpo, a gente tem uma mente, a gente tem interações humanas, tem desejos, tem restrições. Se a gente não dominar isso, qualquer coisa além disso, para mim, por tudo que eu já estudei e vi, é loucura, é desequilíbrio, é viagem mental,
para poder ter um apaziguamento, para poder criar alguma coisa, para poder ter homeostase, ter equilíbrio. Então, né, é muito importante esse olhar. E quando a gente vai pegando módulo a módulo e tendo esse olhar passo a passo, a gente percebe que, tipo, nossa, é real, né, é bacana. E a gente respira melhor tudo isso. A gente começa a perceber que as teorias são importantes, mas muitas delas nos colocam em becos sem saída ou nos dão enquadramentos que a gente pode ficar feliz com eles ou pode falar, e agora? Né? Eu sou isso, eu nem estou, né? Então, é uma desconstrução de muitas coisas. Perguntas? Não? Ai, meu Deus. Thalita, ajude eu aí, faça a pergunta. Jorge, faça a pergunta. Né? E, em suma, né, nós vamos cair na onde? Onde que a gente procura cair? No vazio, no silêncio, no nada. Louco isso, né? A aula aberta é perigosa, porque tu assiste e fala assim, é legal, mas eu não vou fazer, não. Né? Ou tipo assim, eu vou sim. Mas o objetivo, de verdade, é a gente entender, né, que a nossa mente é uma grande ferramenta, mas a gente não é a mente. Da mesma forma que nós não somos o corpo, nós não somos esse corpo fica na Terra. Cada um tem um código espiritual religioso que interpreta como que vai ser quando não tiver mais o corpo, mas a gente não é o corpo. E também a gente não é a mente. A mente é que nos dá essa estrutura desse eu sou egóico. Eu sou o Ricardo Ribeiro, professor, pai. Essa é uma estrutura muito pequena, que a própria mente foi sendo construída para acreditar naquilo, para funcionar daquela forma. Mas nós não somos essa mente. E quando nós começamos a fazer os exercícios para fazer essa desconexão, desconexão não, desculpa, senão a turma já assusta, né? Esse afastamento, e você ter um olhar sobre essa estrutura, você começa a não valorizá-la mais do que o necessário daquilo que ela deve te servir, igual o corpo. Não adianta você gastar horas e horas com o seu corpo tentando manter ele como se tivesse 20 anos. Você nunca mais vai ter 20 anos se você já teve 20 anos. E quem acabou de fazer 20 anos já não tem mais 20 anos, já tem 20 anos e um dia, e assim sucessivamente. Sim, devemos manter nosso corpo em pleno funcionamento, com saúde, mas existe um processo nele que se chama entropia, envelhecimento, que necessitamos compreender, vivenciar cada fase, até entregá-lo de volta à Terra. A nossa mente é a mesma coisa. Agarrar ao corpo é loucura. A pessoa sofre. Agarrar a mente, a pessoa adoece. Ela desenvolve todas as patologias que a psicanálise estuda, outras matérias estudam, porque ela se agarrou a algo que é transitório, algo que está transformando, algo que necessita ser gerenciado e não ser gerenciado por ela. Tem gente que é escravo do corpo, não tem controle sobre a alimentação, sobre a sexualidade, sobre seus instintos, sofre. E tem gente, e a maioria de nós, somos escravos da nossa mente. E sofremos. Sofremos. Uma concepção bem simples de sofrimento. Nesse momento presente, se a gente não está morrendo de fome, não está com fome, não quer ir no banheiro, não está passando frio, está tudo bem esse momento. Não está acontecendo nada, não tem nenhuma dor. Ele é perfeito. Ele é tão perfeito quando cada um de vocês olhou uma paisagem, uma natureza, um pôr do sol e ficou ali vislumbrando e falou, nossa, que coisa linda, que maravilhoso, queria que o tempo parasse e eu pudesse ficar eternamente nesse momento, né? Não sei se alguém já colocou uma poesia em cima de um movimento lindo assim, né? De uma natureza em algo semelhante. Por que ele é lindo? Porque você desligou o passado, desligou o futuro e ficou no presente. E aquele presente não tinha nada de ruim acontecendo. Que normalmente é a nossa vida. A nossa vida no momento presente normalmente não tem nada a não ser aquilo que acontece, que normalmente não é tão grande, tão pesado. Mas por que nós sofremos? Porque não sabemos usar nossa mente. A gente vai pegar uma memória
traz ela para o presente e sofre de novo de algo que eu não consegui compreender porque aconteceu. Se não bastasse isso, eu busco mais memória. Se não bastasse isso, eu projeto no futuro mais desgraça dessa memória. E aí, o momento presente sempre está indo embora. E eu não estou conseguindo lidar com as histórias que são registros da minha mente, não são realidades. Não são mais realidades. Sim, é seu patrimônio, ele tem a sua importância, mas não é mais real. Não está mais acontecendo aquilo. Então, quando a gente começa a fazer as desconstruções de como que eu posso trabalhar cada estrutura dessa, quem sou eu sem a minha história? Quem sou eu sem minhas memórias? Se elas sumissem, como sumiu uma minha, assim, né? Tava eu e minha esposa, de ter discutido alguma coisa lá, né? Na casa nossa lá tal. E daí, de repente, um olhou para o outro assim, e, tipo, o que a gente estava falando mesmo? E ninguém lembrava. E como ninguém lembrou, não tinha mais emoção ruim da discussão. E aí a gente riu e, tipo, tocou a vida. Porque não tinha mais memória. Então eu te pergunto, e se as memórias não existissem? E se elas sumissem? Como seria a sua vida? Como seria você? Óbvio que não, talvez algumas coisas não fossem tão interessantes. Mas e se eu conseguisse gerenciá-las de tal forma que elas não me dominassem e não me desequilibrassem na minha caminhada? Será que isso não seria bem mais interessante? Não seria bem mais saudável? Igual o corpo. Né? Se a gente consegue gerenciá-lo, a gente não sofre por ele. E a nossa mente, é isso que acontece. Então, essa é um olhar. Alguma pergunta? Vamos lá, deixa eu abrir a tela aqui para ver se tem alguém. Ninguém entrou, boa noite. O cinema foi embora, falou, vou embora, o cara é muito louco mesmo. Thalita tá assim, meu Deus, vou ficar aqui porque é o professor. E aí, Sabino foi embora, né? Não, Sabino tá aí também. Soraya, tá aí, Soraya, tá aí. Estou contigo, professor. Estamos alinhados. Estamos alinhados. Então tá bom. Então tá bom. Então vamos lá. Então vamos ver algumas estruturas aqui que são interessantes que a gente fala durante a formação. Deixa eu diminuir aqui. Então nós vamos entender o processo de regressão. Como que nós podemos fazer regressão? Não aquela regressão que às vezes a pessoa liga para mim e pergunta: você faz regressão? Daí eu já falo, dentro de um processo terapêutico, eu vou utilizar, né, dentro da necessidade, a regressão, mas eu não vou fazer a regressão nua e crua, fazer uma regressão só porque a pessoa acha que necessita da regressão para atingir algum objetivo, alguma meta, ou que vai solucionar. Não, porque muitas vezes a regressão, e na maioria delas, em nossa formação, a gente vai fazer de maneira sutil. A pessoa não vai ter nem consciência que está fazendo uma regressão. E a mente sabe aonde necessita a regressão. Obviamente, a gente vai direcionar muitas vezes, mas a nossa mente sabe onde precisa, onde pode. Então, entenderemos esse processo de regressão. Está aparecendo aí para vocês, né? Ah, tá. Eu estou acompanhando aqui no meu celular, tá. Legal. Né? O processo de hipnose, ou seja, quais são as ferramentas da hipnose, o que é a hipnose em si, para que a gente possa, então, utilizar o processo. Também não é a hipnose clássica, que a gente vai hipnotizar, só vai ficar parada e você vai falar para fazer uma coisa ou outra, não. É uma coisa sutil, né? Então, por que sutil? Porque nós vamos compreender que existe uma série de defesas que, quando nós a compreendemos, nós vamos utilizar as ferramentas com menos percepção possível do paciente, com menos ostensividade possível. Estudaremos o processo de sincronia, como a sincronia funciona em nossas vidas, como é esse papel e como isso pode ser positivo, né? Ou melhor, ele é positivo no nosso processo de vida. Processos da neurociência, como as ferramentas da neurociência, não diria dizer ferramentas, mas como a compreensão das práticas da neurociência contribui para o processo da terapia. Né? Então, quando a gente entende, nossa, a neurociência diz que determinadas estruturas, determinadas funções, o nosso cérebro
funciona dessa forma, dessa maneira, eu posso potencializá-lo, eu posso fazer com que o processo de aprendizado seja mais eficaz, eu posso associar mais informações e tornar aquilo que era vago muito importante no meu dia a dia. Então, ela é fundamental, porque nós estamos numa máquina, nós estamos num cérebro, nós precisamos que ele seja trabalhado adequadamente, senão a gente não tem respostas coerentes, por mais que você queira, né? Então, você é uma estrutura, seu self é outra estrutura, e teu cérebro é outra estrutura. Então, se não tiver uma harmonia sobre isso, você vai bater em ferro frio. A teoria do campo, ou seja, como o processo de troca, de percepção, ele é real. Como que eu consigo aumentar, potencializar cada vez mais, né, a compreensão do campo? Por que que eu sinto, às vezes, desprazer perto de uma pessoa? Então, por uma teoria, né, você vai falar que você tem aquilo dentro de você. Então, não que isso não possa ser real ou não possa ser simbólico. Mas existe um outro lado, que é você estar fazendo uma leitura de uma energia que não é tua. Você está tendo um sentimento que não é teu. E isso, então, precisa ser compreendido e separado, porque senão é uma mistura e você acaba se perdendo e adoecendo ao longo da caminhada. Por quê? Você vai ter contato com pessoas que não estão em equilíbrio, que não estudaram para permanecer ou nem querem buscar isso, né? Às vezes querem buscar fugir do desequilíbrio através de uma terapia, mas não querem trabalhar para estar em equilíbrio constantemente. Então, nós vamos ter contato com energias não equilibrantes, não saudáveis. Então, eu digo, não são energias ruins, negativas, o mal, não. São energias que são diferentes da nossa. E sendo diferentes da nossa, a gente não sabendo lidar, a gente pode, então, se misturar e perder o equilíbrio, ou, pela lei da física, o que tem mais dá para o que tem menos. Então, há uma certa paridade, um certo equilíbrio. Uma coisa quente, uma coisa frio, né? Um objeto quente, um objeto frio, quando estão próximos, eles vão se trocar energias para entrar em equilíbrio. Então, quem tiver mais, dá para quem tem menos. Então, é basicamente um contato humano. A gente está em contato humano, nem sempre a gente está bem. E quando a gente não está bem, a gente tira do outro. Se o outro também não está bem, é uma briga. Se os dois, né, estão sobrando energia boa, potencializa. Então, é muito interessante, né, a gente compreender esse processo. Então, né, quem já fez análise comportamental vai ter uma compreensão do que significa isso, quanto isso pode contribuir para o processo. Quem não, né, fez mais ainda. A reprogramação, ou seja, nós precisamos entender que existem programações, né, reprogramações e limpezas. Então, tem coisas que precisamos inserir no nosso sistema, uma programação nova, de um movimento novo, de um olhar novo, de um sentimento novo, né, para que a gente possa, então, a partir dele, ter as transformações. Ao mesmo tempo, né, precisamos reprogramar algo que é estrutural. Então, quando se fala em reprogramação, né, o que significa isso? É que esse condicionamento, essas sinapses que carregam instruções, elas não podem ser destruídas, elas não podem ser eliminadas, e nem vão ser, porque elas são base de outras, então elas precisam ter pequenas reprogramações, que são os programas novos dentro dela, ou são programas isolados. E tem também a desprogramação, né? Ou seja, a eliminação de um comportamento, né? de uma ação, de um sentimento, que é eliminado. E a gente mostra como isso acontece no cérebro, ou seja, o cérebro faz isso fisicamente, ele elimina neurônios, ele elimina neurônios que têm informações. Então a gente fala assim, poxa, que legal, né? É o desejo, né? É o observador desejando, é o ego querendo, às vezes não querendo, é o cérebro contribuindo fisicamente para o processo. Então, a neurociência mostra, olha, essas células eliminam neurônios. E quando elas eliminam os neurônios com as instruções que nós não desejamos mais, você efetivamente, definitivamente, deixa de ter aquele comportamento. Senão, elas estão lá e vão ser ativadas em algum momento, e a gente vai mostrar as razões que as ativam novamente, que é aquilo que acontece quando a pessoa fala assim, nossa, eu estou 10 anos sem fazer algo, e passa 10 anos, né, dá 11 anos ela faz aquilo, e fala, nossa,
né? E você não recebe um dedo apontando na cara assim, tá vendo? Você não mudou nada, você está fazendo a mesma coisa. Ou seja, aquela programação estava lá, ela só estava adormecida, ela não foi eliminada. Se ela voltar a ser ativada, a gente volta possivelmente a ter aquela ação que não desejamos. E pode ser um vício, pode ser qualquer tipo de comportamento. Vamos fazer e compreender a terapia breve, como nós podemos ter intervenções rápidas, que é basicamente o nosso trabalho com a terapia transpessoal. Vamos saber utilizar as metáforas, ou seja, qual é o poder que elas têm nesse processo de programação, reprogramação e eliminação de materiais. Vamos entender sobre alinhamento energético, ou seja, o que são as energias, o que são, né, esses chakras, como isso pode ser, né, identificado e trabalhado cada vez melhor. Vamos compreender fundamentalmente o poder do som, da música, das frequências, como eles contribuem para o processo de programação e desprogramação, que isso já vem dos ancestrais, vem do xamanismo, vem dos indígenas, né? Ou como cada instrumento tem um poder de mudar a nossa mente, né? Através de tambor, através do maracá, através de instrumentos de cristais, não importa, cada instrumento tem uma capacidade X de fazer determinadas transformações neurológicas, né, no nosso cérebro. Vamos ver, né, ferramentas da PNL, ou seja, como a gente pode usar ferramentas dela para o processo de mudança interna. Entender sobre ondas mentais, então isso é fundamental. Aí uma frase que fica nesse módulo, né, de ondas mentais é: nenhum problema pode ser resolvido no mesmo estado mental em que foi criado. Olha que louco. Então, nós não conseguimos resolver nenhum problema no mesmo estado mental que foi criado. Nós precisamos de um estado mental diferente. Então, a gente entendendo as ondas mentais, a gente vai brincar, né, em estar em beta, em alfa, em teta, para poder falar, agora sim eu posso ajustar a minha mente de maneira mais adequada. Vamos entender conceitos da psicanálise, então isso é fundamental, quem já viu, vê de novo, né? Vários conceitos são fundamentais. E entender sobre o processo da constelação. Então, ninguém vai ser constelador, eu não ensino ninguém a fazer a constelação clássica, mas nós vamos entender como fazer uma constelação psíquica. Então, você não vai precisar de gente, não vai precisar de boneco, não vai precisar de nada. Você vai apenas colocar a pessoa no divã, na cadeira, deitadinha lá onde ela estiver, e através da anamnese que você aprende a fazer, você vai então fazer essa constelação na mente dela sobre os processos que você vai montar especificamente para ela. Então, é bem interessante. Perguntas? Vou entrar na segunda parte aqui. Só tô entregando, tá, gente? Vamos lá, veja essa. É pergunta. Aí, tudo em paz? Bastante assunto, né? Tá cortando. Fala de novo. Então, pelo que eu entendi, a formação, ela é um... Não tá chegando, Sabino. Tá cortando tudo. Eu só escutei a formação. Oi. Quer escrever? Me ouve? Você me ouve agora, professor? Quero. Fale agora. Fale. Não, A formação, então, compreende um conjunto amplo de técnicas, né? Sim, muitas. Vai da PNL, neurociência, um pouco da psicanálise, hipnose ericksoniana. É uma caixa de ferramentas. Uma enorme caixa de ferramentas. Acho que travou de novo. Agora que o incentivo vai falar, a net não colabora, né? Tá meio ruim aqui para mim, mas eu acho que eu entendi. Eu acho que é uma enorme caixa de ferramentas, né? E aí, Isso. isso.
E elas são todas direcionadas nas técnicas de acesso ao inconsciente, que é a essência do curso, é a essência da formação. Então, né, vocês vão aprender a técnica de acesso ao inconsciente. A técnica em si, ela pode ser até simples. Se você olhar assim e falar, nossa, ela não é complexa. Mas o lema da formação é: a preparação é mais importante que a aplicação. Olha que interessante. A preparação, que é fazer a anamnese, fazer as identificações, verificar o que vai ser feito, como vai ser feito, onde vai ser feito, ela é mais importante do que a técnica que você vai usar. A gente aprende as técnicas, mas o mais importante é como usá-las, que momento usá-las, com quem usá-las e como, né, aplicar a intensidade delas. Então, aí você fala assim, puxa, que legal. Porque aí você está atendendo o paciente, está fazendo a anamnese nele e está preparando. E, tecnicamente, você vai assim, puxa, agora é a hora. De repente, como eu vou falar na formação para vocês, tem casos que, na primeira sessão, o paciente me conta algo que está prontinho para eu aplicar técnica nele. Ele falou, aconteceu isso, tal, tal. Assim, nossa, vai encaixar certinho essa técnica aqui. Então, quando vocês aprendendo as ferramentas e aprendendo a identificar, vocês vão saber exatamente a hora de parar tudo e falar, faz. Que é agora. Agora é a hora, o momento. Se você não fizer agora, você vai perder a oportunidade de mudar e transformar o paciente. Entende? Então, isso é um feeling muito bacana que vocês vão pegar. E, então, seguindo adelante. Professor, Opa, vamos lá, que bom. no seu ponto de vista, você acha que o TAI, ele é tão, digamos assim, tão profundo quanto a psicanálise para autoconhecimento de si mesmo? Ele te dá mais do que o conhecimento de si mesmo. Ele elimina aquilo que não faz parte mais de você, ele ajuda a tirar aquilo que impede você de olhar você de verdade. Entende? Porque a gente está sofrendo, né? Como eu falei no início, por muitas coisas que são ilusões. Elas não existem mais, você já superou, você já cresceu, você já está pronto para aquilo, mas ela está lá rodando. É um programa que está rodando. Se a gente desliga esse programa, a pessoa já está pronta para aquilo. Tanto é que uma intervenção através de uma metáfora, por exemplo, específica naquilo, acabou. Você tira aquela programação. Entende? Agora, se tem coisas que está enraizada na estrutura porque você não amadureceu, não tem como tirar. E não adianta ficar remoendo. A pessoa precisa de experiências que construam informações para que ela mude. Em outras palavras, nenhuma mudança pode ocorrer se não tiver sinapses dessa mudança no nosso cérebro. Entende? E as sinapses são construções novas sobre algo. E como essas construções novas podem entrar na nossa mente? De qualquer forma. Eu sempre falo que a vida cura a vida. Por que a vida cura a vida? Por exemplo, eu tenho um filho de 3 anos. Ele está me curando de muitas coisas porque eu estou vivendo novamente algo que eu nem imagino que dói em mim. Que de repente tem que ficar 3 anos fazendo uma análise aí para tentar achar. E né, pela vivência isso resolve. Eu não estou falando que não é para fazer análise, é fazer terapia e no médico, nada disso. Mas eu estou falando que as intervenções, muitas vezes, elas são inconscientes fazendo processos, mas é a prática. E o nosso olhar é justamente esse, é o olhar de perceber no sistema aonde há bloqueios, aonde há dores, aonde há resistências, que é o que vocês vão estudar, né? Quem fez psicanálise estudou mecanismos de defesa. Quem está na quarta-feira comigo e está aqui, né? Está estudando agora. Mas a gente vai estudar o nível 2 do mecanismo de defesa, ou seja, como cada mecanismo de defesa funciona. Existem 3 formas para a gente fazer intervenção em cada mecanismo de defesa.
O primeiro, a gente bate de frente. O segundo, a gente faz parte do mecanismo e entra. E o terceiro, a gente entra pela porta dos fundos. Então, quando a gente entende isso, assim, caramba, é brincadeira de criança entrar na mente da pessoa com a informação que eu preciso para que ela entre limpa e, entrando limpa, ela possa fazer sinapses e a pessoa poder, então, olhar a realidade sem a deformação da própria defesa, que é ela mesma. É muito lindo isso, entende? Então, isso é muito legal, porque você começa a entregar a pessoa para ela mesma, de dentro para fora. Né? Então, por quê? Porque você consegue colocar a informação sem a deformação que ocorre. Porque em beta, né? Aqui nós estamos em beta, né? Ondas mentais com frequências rápidas. Por mais receptivos, né, que vocês estejam, pelo comportamento de aprendizes, de aluno, de desejar mudanças, que é o nosso, né, comportamento em geral, inclusive o meu, mais ainda agora nesse momento, há defesas. E elas são inconscientes agindo. As defesas existem. Então, né, um dos modos é justamente esse. Então, eu vejo como uma profundidade muito maior. E quem tem a psicanálise fala assim, nossa, agora eu vou fazer chover também. Sim. Por quê? Você fala assim, caramba, dá para você dar olé nas defesas do paciente, fazer ele ouvir alguma coisa sem a defesa perceber. E aquilo entrou e depois a ficha vai cair realmente. Por quê? Porque aquilo é instalado sem deformação. Porque senão vai entrando deformado até a pessoa aceitar. Isso cansa o paciente e cansa o terapeuta. Eu posso falar com propriedade, né, sei lá, como causa, me fala, que eu atendi muitos anos, muitas pessoas, muita gente, que, tipo assim, cansa você saber que, tipo, nossa, vai demorar pra caramba eu seguir por esse caminho. Não vou seguir, tem uma ferramenta mais rápida, vou usar essa aqui, vou ajudá-lo e vou ajudar. A sessão vai acabar muito mais rápido para os dois, não vamos ter que ficar 6 meses, 1 ano aqui, né? E resolve isso em menos tempo, não vou deixar de ganhar. Pelo contrário, eu ganho a minha vida de volta, né? Não é o dinheiro que importa, é eu ter o meu tempo comigo. Entendeu, Thalita? Então, né, se ninguém tiver pergunta, eu vou seguindo. Se tiver, eu paro, deixa eu ver aqui no chat. Isso, sabe? É uma caixa de ferramenta. Vou escrever aqui. Nós vamos aprender, então, as técnicas ativas, ou seja, nós vamos ter várias formas de fazer intervenções. Então, técnicas ativas, né, em resumo, é fazer com que a movimentação do paciente continue com eficácia, que ele possa estar constantemente num processo de mudança, porque a tendência nossa é desacelerar, é estagnar e é voltar a fazer as mesmas coisas que normalmente a gente fez mais tempo. Esse é o processo. Por quê? Porque os sistemas antigos da nossa mente têm muito mais força dos sistemas novos. Eles têm muito mais enraizamento mental e associações do que o sistema novo. O sistema novo você aprende através de um filme, de um curso, que algo é bom. Ah, que legal, ótimo, você fica feliz, coloca toda a sua força e seu empenho. Você coloca a força e empenho, mas o teu cérebro, ele está enraizado e tem muito mais força do sistema antigo. Então, para que o sistema antigo enfraqueça, necessita de técnicas ativas constantes para que o sistema novo vá ganhando cada vez mais força e equilíbrio. E depois ele passe e comece a enfraquecer o sistema antigo para ele poder ser eliminado. Entende? Ou realmente modificado, se é o caso. Né? Cada caso vai ser um caso. Então, as técnicas ativas estão aí. Aí nós temos, né, a compreensão da ressonância. Né? Então, é bem interessante que a ressonância é essa troca. Né? Então, como que eu posso trabalhar o campo e a ressonância junto? Como que eu posso trabalhar essa emissão, essa entrega? E saber que, né, vai tocar lá e vai tocar em você também. Nós vamos entender sobre a censura. Então, não se preocupe quem não fez psicanálise, porque não precisa, né? Mas quem fez vai entender que nós vamos aprender a criar uma censura acima da censura do paciente. Então, quando a gente vai construindo uma censura acima dessa censura, nós vamos ficando, então, no gerenciamento cada vez maior do processo de transformação dele.
Vamos entender sobre energia, bioenergia. Vamos dar uma corridinha aqui, tá? Sobre leitura facial e corporal. Perguntas aqui no chat. Ricardo. Nada. Legal, Lucinéia. Lucinéia vai ter que sair, tudo bem. E provavelmente ela faça. Nós vamos trabalhar, né, uma anamnese diferente, né? Então, essa anamnese nossa, ela está junto com mapas mentais. Então, como ela funciona? Inclusive, até uma promessa que eu dei para os alunos de quarta-feira lá. Eles podem fazer esse módulo, né? Quem desejar, que é de mapas mentais. Então, os mapas mentais, eles vão estar dentro da anamnese para que a gente possa ter uma velocidade de registro de informações, para que através desses registros a gente possa, então, criar nossas táticas e estratégias, que daqui a pouco chego e falo sobre elas. Nós vamos entender sobre defesas, ou seja, como realmente as defesas funcionam e como agir em cada uma delas. Vamos entender sobre o aparelho psíquico, então nós vamos ver o aparelho psíquico tradicional, vamos ver o aparelho psíquico da psicanálise, que eu dou para as pessoas, e vamos ver mais 2 aparelhos psíquicos totalmente diferentes daquilo que a gente já viu, para perceber que, tipo, opa, tem outro caminho para chegar nesses materiais inconscientes. Vamos entender estruturas do nosso cérebro, para perceber o quanto ele necessita estar em harmonia, né, e transformações. Entender mais sobre a psicossomática, que é toda a dinâmica, né, desse descarregar no corpo sobre aquilo que provavelmente é pelo corpo que vai ser trabalhado a liberação, ou pelo menos a flexibilização do material da mente. Vamos entender o quanto o processo da meditação também contribui nesse processo de mudança. Noções de física, né, para entender a parte quântica, né, ou seja, essa dimensão que a gente está trabalhando, mas sem entrar em informação quântica, né, senão o negócio fica fora de controle. Vamos entender os mapas mentais, como eu já falei, as técnicas de acesso ao inconsciente, então, esse é o módulo específico de como fazemos a intervenção, ou seja, como que eu coloco meu paciente, né, faço a anamnese nele, depois da anamnese, como que eu faço ele entrar em transe, né, como que eu faço ele regredir, como que eu coloco as informações, né, que são necessárias para ele poder se transformar, modificar e fortalecer o processo da mudança. E esses 2 módulos aqui, que ele é fundamental para a vida, né, para a vida. São táticas e estratégias. Então, eu dou um carinho especial para esse módulo, indico o livro, indico um vídeo para vocês assistirem, para contextualizar. Mas esse módulo é que define, ao longo de uma caminhada, um terapeuta bom e um terapeuta medíocre e um terapeuta mais ou menos. Por quê? Em resumo, é assim. Sun Tzu, que trouxe Nossa, deu um branco em mim agora. As técnicas de táticas e estratégias através da arte da guerra, que tem as leis da arte da guerra, ele mostrou como um grupo menor de pessoas e soldados pode vencer mais soldados, o dobro, 3 vezes mais, 10 vezes mais. Parece real. E nesse documentário que eu peço para vocês assistirem, tem uma analogia sobre as leis da arte da guerra e a guerra em si que já aconteceu no planeta. E uma analogia bem simples e rápida que eu vou deixar para vocês aqui é justamente o Vietnã. No Vietnã, os vietnamitas, os vietcongues, eles utilizavam as técnicas e táticas da arte da guerra. E eles eram em números menores, eles eram camponeses, não eram soldados, e eles não tinham armamento. O armamento deles era precário. A maioria dos armamentos que eles tinham era taquara, buraco e cocô humano, que era uma tática que eles tinham de colocar nas varetas, soldados raspavam quando andavam para o mato e pegavam infecção e ia adoecendo. Ou seja, não só isso, né? Mas eles usaram várias técnicas, né, sobre a arte da guerra, e os Estados Unidos não conseguiu, por mais bomba que jogou lá,
por mais soldados que morreram lá, dominar aquele país. E, tecnicamente, esse livro saiu para a arte da guerra para o esporte, a arte da guerra para a administração, a arte da guerra, né? E nós temos a arte da guerra para os atendimentos. Então, é bem legal. E tem a arte da guerra e como a gente usa para o atendimento. Como a gente, né, consegue fazer toda essa mudança no estado mental da pessoa com essas técnicas. Então, é a arte da guerra da psique que nós temos aí. Então, é bem, bem interessante. Que vai fazer toda a mudança, tá legal, né? Vai fazer toda a mudança que a gente precisa, então, para fazer a intervenção. Certo? E aí... Professor, Oi. deixa eu fazer mais uma pergunta aqui que eu estava pensando. Hoje, vamos colocar aí, né? Eu atendo, vamos supor, como psicanalista. Hoje eu trabalho com a psicanálise em si. Certo. Eu consigo, de uma certa maneira, usar essas ferramentas com o meu paciente, as ferramentas que você tá passando para a gente com o TAI, eu consigo usar essas ferramentas com o meu paciente, que nem você falou. Às vezes a gente está indo por um caminho, e está vendo que está demorando demais, está sendo cansativo. Eu consigo colocar essas ferramentas para o meu paciente sem ele imaginar que tem a ver com o TAI, que é algo desse tipo? Sem ele imaginar? Como assim, sem ele imaginar? Só me explica essa questão, sem Porque, imaginar. assim, queira ou não queira, vamos supor, quando você coloca atendimento, psicanálise, né? Vou passar com um psicanalista. Então, já tem digamos assim, às vezes já existe um pouquinho de preconceito, né? De você estar usando essas ferramentas. Então, é isso que eu queria saber. Tá, Isso que eu então é queria assim. saber, entendeu? A gente consegue utilizar dessas ferramentas, mas, assim, dentro da psicanálise clínica... Então, você deixa de ter todos os benefícios não utilizando a ferramenta completa, entende? O que é a ferramenta completa? É você sair da psicanálise, ou seja, né, você colocar o seu paciente em alfa. Embora você possa jogar o paciente em alfa sem ele perceber que está indo em alfa e sem mexer na cadeira dele, entende? Por exemplo, né? Qualquer mudança que nós falamos sobre essa formação, o paciente precisa ir no mínimo em alfa. Levemente em alfa, você já consegue estar fazendo mudança, que em beta tem toda a resistência. Aí já vou contar já, né? Como você coloca o paciente em alfa sem grandes transformações na sua clínica. Se a poltrona tiver mais de 90 graus, ele já está entrando em alfa. Então, quem entrou na minha sala, quando senta na cadeira lá, a pessoa senta e já fica mais para trás do que para frente, sem perder o olhar comigo, né? Mas ela fica bem confortável que ela relaxa. Então, já está entrando em alfa. A luz da minha sala não é iluminada, é uma luz mais calma, a janela sempre fica fechada, né? Então, é uma sala que traz um aconchego. Sempre um som suave de fundo, não precisa nem ficar perceptível para o paciente, mas não pode ser Titanic, não pode ser... Estou falando dos filmes da minha época, La Ghost, tá? Tem que ser uma música que, né, um fundo musical que não traga emoções que são normalmente conhecidas pela maioria da população. Então, esses 3 elementos já, né, tá bom? Você já está jogando em alfa. Aí você entendendo como você constrói a censura maior do que a dele, você entendendo como você combate as defesas dele com táticas, estratégias. Então, você pode utilizar a ferramenta da psicanálise e, com essas ferramentas, estar facilitando o seu processo por aquela ferramenta que você quer usar só, entendeu? Você pode usar uma metáfora específica que tem a ver com o processo de quebrar a defesa, ou de entregar informação para ele, entende? Então, você vai estar mesclando o papel. Por exemplo, assim, vou contar uma história para você. Né? Se você for psicanalista tradicional, rígido, daí não cabe nenhuma historinha, né? Mas eu vou contar uma história para você, bem curtinha. E aí, você conta a história, sai do contexto que estava indo, e essa história é para pegar a semana retrasada o assunto, não agora. Entende? Não é para pegar agora. Agora a defesa dele vai ficar atento, fala assim, ela vai contar uma história que tem a ver com o que eu estou falando aqui da minha mãe, não sei o quê. Não, da semana passada, você vai para aí, pum, pronto.
Acabou. Então, você vai entendendo como você entra no sistema, né? Como você entra no sistema da pessoa. Esse é o papel. Que é o que a TV faz, gente. A TV faz isso, o Facebook faz isso, as redes sociais fazem isso. Ela entra na nossa mente quando a gente vê, a gente está brigando, ou está falando, ou está comprando alguma coisa, nem sabe como entrou. Porque não entrou aquela hora. Ela foi entrando antes. Pedacinho por pedacinho, pedacinho por pedacinho. Depois só vai o pedaço final. Quando chega o pedaço final, fecha o contexto e aí vem o sentimento. Entenderam? Como que a gente manipula positivamente? É o que a rede faz. Ela faz isso. Por que eu não vou fazer a mesma coisa? A gente já faz isso. A gente já faz isso. A gente tem consciência que faz isso. Então, a ideia é ter consciência e usar eticamente isso para que chegue no contexto. O vendedor não faz isso. Ele não vai eliminando objeções, não vai plantando uma ideia aqui e ali, você já tem, ele já vai lendo você, e você acaba comprando, de repente, você fala assim, eu não queria comprar. Por quê? Porque ele construiu a maior parte que faltava daquilo que ainda você não construiu. Então, aí é uma manipulação que não é positiva. É você jogar informações para o paciente construir o que a gente precisa. Entendeu, Thalita? Então, é possível, sim, é o que eu faço. Minhas sessões são dessa forma. Quem faz sessão entende que, né, não vai nem ter ideia do que está acontecendo lá, mas está acontecendo. E a coisa acontece mesmo. Bom, então vamos lá. Noções de sistema. Deixa eu só ver a hora que eu não quero ficar mais do que as 9 aqui. A gente fica até umas 9. Então, gente, uma parte fundamental também, né, da formação é a gente compreender os sistemas. Então, a gente vai entender sistemas, né, que correspondem à realidade de todos nós, né? Nós temos sistemas amigos, sistemas família, afetivo, profissional, espiritual, e a gente vai entender como extrair desses sistemas a mesma coisa em comum. Olha que interessante. As histórias em si, elas carregam uma série de informações, sem dúvida, algumas são importantes por si só e para entender como a pessoa pensa, como a pessoa estrutura, ela tem toda uma importância. Mas em resumo de uma intervenção, o que eu preciso é a essência de cada sistema. Quais são os sentimentos e emoções que cada sistema carrega? Porque é nele que eu vou fazer a intervenção. Então, às vezes a gente pega um sistema que ele tem, né, um ponto em comum, raiva. Raiva. Todo sistema tem raiva. Qual é a técnica que eu vou trabalhar com esse paciente? A raiva. Ou os correlacionados da raiva. Quando eu faço essa intervenção desse sentimento, todos os sistemas se alteram. Eu não preciso trabalhar um a um, porque eu peguei o ponto em comum desses sistemas. Então, a gente vai fazer uma anamnese que a gente vai extraindo quais são as coisas em comum que tem em cada um desses sistemas. E, basicamente, então, a gente vai ter as pérolas que precisam ser modificadas na pessoa e quais são enraizadas, quais criam dependência e por aí vai. E vamos compreender, né, para poder ter uma noção maior de sistema, os sistemas, né, os sistemas que nos compõem, né, não vou entrar em detalhes em cada sistema, né, mas os sistemas que nos compõem para que a gente possa compreender que cada um desses sistemas, ele tem uma inteligência, né, uma inteligência, e cada inteligência dessa tem um comando de uma inteligência maior, até chegar no nosso comando. Cada uma delas tem uma função específica de funcionamento, mas nós podemos fazer essa alteração e fazemos constantemente, através das nossas crenças ruins, através das nossas falas equivocadas, e a gente vai percebendo, então, quanto do sistema físico, com programações já recebidas há muito tempo, de agora ou de um inconsciente profundo, impede uma transformação, uma mudança. E aí que entra, então, a nossa intervenção. Eu preciso fazer com que esse sistema tenha que nem um reset. Né? O que é um reset? É você fazer com que ele possa limpar aquilo que não é dele e possa voltar a funcionar adequadamente. Igual a nossa mente. Se a gente tirar tudo que é programação equivocada, a gente volta a ser como uma criança, não infantil, mas feliz, mais leve,
mais tranquilo, não é mais ou menos isso que acontece, quem faz ritual com ayahuasca, quem faz uma viagem, quem vai numa festa, a pessoa faz um certo reset, um pouco superficial, né? Porque depois que passa o efeito, ela volta novamente a ativar essas programações, mas ela volta, ela fica feliz, ela fica leve. Por que que ela fica leve? Porque ela não está usando as programações. Então, tecnicamente, né, essa compreensão ela é fundamental da mente biológica, né, que ela se conecta com toda a nossa mente, né? Então, tem toda uma correlação, né, entre emoções, aparelho psíquico, que é essa interligação desses grandes sistemas aqui, que a gente vai falar também, né? O nosso encéfalo, que a gente chama de cérebro, mas ele é muito maior, né? Então, é o encéfalo, o coração, os sistemas menores e o nosso intestino. Então, a gente começa a perceber que quando a gente tem uma harmonia nesses sistemas, o nosso sentimento, as nossas emoções, a nossa psique entra numa dimensão em que nós, como observadores, estaremos podendo fazer cada vez mais essas intervenções. E a gente vai aprender a trabalhar esse observador para poder chegar, né, numa dimensão maior, com mais clareza, com mais pé no chão, que é esse self, que é olhar um pouco tudo que temos ao nosso redor com uma transcendência maior. Então, isso, né, é ir para uma espiritualidade, isso realmente é ir para um além daqui os nossos olhos e as nossas emoções têm como observação, né, material. Aqui vou pular agora para não deixar muita informação. Esse aqui também é muito louco. Também, vamos devagar. E eu quero que vocês assistam um vídeo, né, que tem muito a ver é bem curtinho, sobre esse processo aqui. Vou chamar ele aqui agora. Esse vídeo aqui é um vídeo... Opa! Abriu. É um vídeo que eu passo, né, para alguns alunos da psicanálise, mas ele tem a estruturação do que eu estou falando aqui para vocês agora. Posso te fazer uma pergunta séria? Aonde você está? Na frente de um computador? Em um corpo? Numa casa? Numa cidade? Num planeta? Você está apaixonado? Tem alguma dor? O que são essas coisas que você vê e sente? Para que tudo isso? Aonde você está? E por que você está aí? Se você realmente pensar nisso, fica claro que a resposta para essas perguntas inclui a resposta para qualquer outra pergunta possível. E a única coisa impedindo-nos de encontrar a resposta é a maneira como percebemos a realidade. Porque se nós pudéssemos vê-la como ela realmente é, então nós saberíamos com certeza de onde viemos, o que nós somos, para onde vamos, por que tudo acontece. Então, o que acontece na maneira que nós percebemos, que nos impede de saber? O que está nos mantendo no escuro? Ok, vamos começar por aqui. Isso é a completa realidade. O que nós pensamos como outras dimensões, o potencial imaterial. Tudo o que está escondido de nós, nosso futuro. O que nós queremos sentir, mas não podemos. O que nós queremos saber, mas não sabemos ainda. Por alguma razão, nós não sentimos nada disso. Então, para nós, é como se isso não existisse. E o que é tudo isso? Prazer ilimitado. Existência sem limites. Completa percepção e conexão com a força que constrói e guia o universo material, onde nós estamos. Isto somos nós, uma caixa fechada com 5 pequenas aberturas para o que nos cerca. E ainda que tenhamos estes 5 sentidos para determinar o que é real e nos guiar, nenhum deles funciona de uma maneira capaz de sentir qualquer coisa aqui fora pelo que realmente é.
porém só experimentamos o que encontramos lá dentro. E o que encontramos lá dentro é percepção limitada, isolamento, prazeres fugazes e todo tipo de problema que causa sofrimento. Por que não experimentamos o que está aqui fora, ao invés do que está aqui dentro? Quando alguma coisa vinda dessa total realidade nos chama, nós achamos que sabemos o que é, mas nós nunca assimilamos a coisa em si. Ela, na verdade, nunca entra na caixa, porque os sentidos não são, em realidade, aberturas. O que está fora da caixa atinge um tipo de resistência, uma tela ou uma barreira, como um tímpano, uma retina, uma papila gustativa, ou um nervo que interpreta o que está do lado de fora e então dá a ela uma identidade e um significado de acordo com o efeito que essa coisa desconhecida possa ter sobre a caixa. Porém, a interpretação que o sensor nos dá é completamente limitada à maneira com que ele é programado. O programa não nos diz o que a realidade exterior objetiva realmente é. E ele a reduz, tornando-a outra coisa de acordo com as suas regras. E todos os nossos sentidos funcionam exatamente baixo o mesmo programa. Então, quer seus olhos usem um microscópio eletrônico ou um telescópio espacial Hubble, o que você definitivamente verá será uma imagem subjetiva, determinada e controlada pelo programa. E o que exatamente é o programa? Então, esse vídeo é interessante, né? Porque ele coloca essa forma como nós interpretamos a realidade. Então, obviamente, né? Essa programação que é que nós vamos estar trabalhando, ou seja, como a gente pode olhar a realidade de uma forma diferente ou como nós poderíamos olhar a realidade sem a programação que nós temos. Uma maneira bem interessante, não sei se já aconteceu com vocês, alguém aqui já olhou para uma pessoa que você conhece e, de repente, por milésimos de segundo, você não conseguiu reconhecer o rosto da pessoa? Quem já teve uma experiência assim? Ou um lugar, você olhou para o lugar e falou assim, nossa, não estou reconhecendo a rua, não sei exatamente onde eu estou. Aí você começou a olhar um pouco mais e fez e acessou novamente suas memórias e descobriu que onde você estava. Só eu viajo assim, gente? Preciso procurar um médico urgente. Bom, nós estamos um número pequeno aqui, né? Então, não deu muito certo, né? Mas existe, né? Essa possibilidade, às vezes, né? A pessoa consegue olhar para algo que tem conhecimento e não conseguir reconhecer. Toda vez que você olha para algo novo, você não tem informações na sua mente sobre aquilo. E não tendo informações e nem parâmetros, a sua mente fica perdida. Você fica olhando para a coisa e, tipo assim, você não entende o que é aquilo, para que aquilo serve, ou aonde aquilo te leva. Então, aquilo trava a mente. Então, a mente vai loucamente buscar no banco de dados tudo que é similar àquilo, tudo que é comparativo, para poder entender, para poder dar um nome, para poder dar um sentido na coisa. Se não tiver sentido, ela fica doida. Tanto é quem já fez vivências com respiração, com ayahuasca, né? E ela tira você de um parâmetro de comparação e você fica sem noção. Se você forçar, você pira, porque, né, não tem comparação. E é a mesma coisa quando você olhasse para uma dimensão diferente. Você não consegue entender aquilo porque não tem o respaldo interno. Então, basicamente, é o novo olhar. Quando você tem um novo olhar sobre a mesma coisa, você está fazendo isso. Muitas vezes você está desconstruindo toda a base do olhar que você tinha sobre aquilo e criando uma nova. Só que como isso é feito uma transição suave, a pessoa acaba não percebendo, ou a própria resistência da pessoa segurando essa transformação, essa mudança, que é o sofrimento, né? Então, quando a pessoa está relutando em encarar uma realidade nova, é basicamente esse impedimento que a pessoa está tendo. Ela tem uma ideia sobre a realidade mudou externamente e a dela continua inflexível e imutável. O que acontece? É um choque. Um choque por quê? Porque algo é novo, não tem comparação, e eu tento olhar para aquilo fora com o que eu vejo dentro. Tipo, não funciona. Não funciona, não vai dar certo. Então, estão acompanhando não? A loucura. Né? Então, é basicamente a gente sair desse sistema, porque senão a gente sofre, porque tem coisa que está mudando e a gente está relutando em olhar da maneira que está na nossa mente, e não do jeito que é.
E a neurociência deixa muito claro, a gente não está vendo a coisa fora, a gente está vendo a coisa dentro da mente, conforme a interpretação que nós temos dessa coisa. A coisa muda. Se a minha interpretação não muda, eu não vejo a coisa diferente. É a fala que vocês já tiveram com amigos de vocês, que você fala assim, olha, mas a pessoa está mentindo para você, está enganando você, está fazendo mal para você, você não vê isso. Quem já não falou isso? Você não consegue ver isso. Né? A gente chacoalha a pessoa, não vê. Por quê? Porque ela vê o que está dentro da mente dela e não o que está fora. Entenderam? Para olhar o que está fora, sem a programação, é uma outra história. Senão a gente não vê. Não vê. E o pior ainda, né? Para entender mais isso ainda, eu já fiz em aula várias vezes, né? Que eu falei para vocês estenderem a mão, olhar para a unha, né? O polegar, e olhar para a unha do polegar, dividir em 4 e pegar uma parte. Essa parte é a parte que nós conseguimos olhar o quadro todo que os nossos olhos pegam por vez. O resto é imagem da memória da mente, não é imagem nova. Não é louco isso? Ou seja, eu nunca estou vendo o quadro inteiro, e sim uma pequena parte. O resto é uma imagem congelada da minha mente. Tanto é que é assim que o mágico faz para poder fazer a mágica. O nosso olhar é chamado a atenção por um movimento dele, o resto você não está vendo, porque nosso cérebro não tem capacidade de ver todo o quadro, porque os nossos olhos só pegam um ponto por vez. E, tecnicamente, então, ele faz a mágica. O que acontece é que a gente tenta correr todos os pontos constantemente para tentar atualizar a imagem, mas ela nunca é atualizada 100%. Nunca. Então, a gente perde, a todo momento, pedaços de realidade que estão se transformando. E isso constrói a psique. E construindo a psique é o que a gente é e que sofre. E são os olhos. E é o cérebro, não é nem a mente, são os olhos e o cérebro. Não é uma dificuldade, uma deficiência dele, é uma característica, é assim que ele funciona. Não está feliz, vai falar com quem fez ele, vai reclamar lá. Mas é assim que funciona, eu tenho que aprender a usar como ele funciona, e ser diferente, porque não é diferente. Agora, vamos fazer uma analogia mais profunda. Se meus olhos não conseguem enxergar a realidade numa integralidade a todo momento, e constrói a minha realidade e meus sentimentos, é óbvio que o que eu sinto do mundo é apenas uma fração daquilo que eu consigo pegar. E se eu pego frações ruins, negativas, é exatamente isso. E por mais que eu pegue as boas, são frações. Fale. Professor, eu estou num momento muito intenso da minha vida, né? Uma caminhada, assim, longa, de autoconhecimento, já transitei por várias. Eu sempre fui muito da filosofia, e depois eu fui transitando para budismo, meditação, e depois a transcendência, os processos com a ayahuasca, fui mergulhando. Até o ano passado, quando eu cheguei até o curso de psicanálise. Enfim, as minhas percepções, depois que eu comecei a me aprofundar nos mecanismos da mente, eu entrei num processo de uma desconstrução, e eu achava que já tinha feito muitas desconstruções, mas com essa intensidade, porque é como eu já disse para você nas aulas, né? Eu estava nesse mundo mais circular, esse mundo interno, mais espiritual, mais místico, mais seja lá o que for, energético. E, de repente, eu senti essa necessidade de trazer isso para uma coisa mais linear, mais racionalidade, encaixar. E aí, foi isso que eu fui buscar. E, paralelamente, eu também estou numa formação de litoterapia. Então, assim, o conhecimento dos cristais, a coisa energética. Então, assim, tudo vindo. E acabei de terminar um tratamento bioenergético, que fez um balanceamento, né, eletromagnético, trazendo uma consciência, uma inteligência corporal no sentido de equilibrar o meu racional e o meu emocional. Então, assim, eu estou juntando as pontas e, assim, para mim,
eu realmente mexeu muito com a minha visão de mundo, com as minhas crenças. Então, assim, de alguns meses para cá, até eu silencio bastante para assimilar. Até então, a transcendência me trouxe o conceito de uma consciência sem forma, uma consciência nua, uma consciência universal, una, íntegra. E, de repente, eu comecei a ver que nós operamos em moldes psíquicos. É como se a gente já nascesse meio num formato, vindo aí energeticamente da nossa ancestralidade, e aí a gente se vê dentro de arquétipos, operando, vivendo uma vida inconsciente, se identificando com aquele papel, com aquela persona, e de repente a gente sai daquilo e cai em outra, e aí eu comecei a ver as lacunas entre isso, e comecei a perceber. Só que, e até no grupo em que eu compartilho os meus trabalhos espirituais, de autoconhecimentos, energéticos, eu comecei a ter uma coisa tão chocante de ver o poder das crenças, as limitações, pessoas que estão há anos fazendo trabalhos e trabalhos energéticos, focando em curas, em dor, em dor. Eu falo, gente, quanto mais a mente, ela quanto mais você sistematiza ela nessa programação, mais você permanece. Então, assim, e as pessoas não querem enxergar, elas estão numa zona de conforto muito grande, elas não querem sair. Então, assim, eu falei, bom, eu não vou lutar fora, eu vou trazer para dentro, eu vou ser isso, eu não preciso convencer nada. Mas, enfim, a questão das defesas do ego, dos mecanismos da psique. Então, assim, parece que eu olho fora e é muito incrível, porque, assim, hoje eu vejo um lugar diferente, que é um olhar mais sistêmico, integrando aí a parte energética, a parte física, a parte psíquica, no sentido do quê? Da gente fazer um processo de individuação no sentido de não mais operar a nossa mente identificada com os moldes, com as formas, não por imposição, não por identificação, mas por escolha. Exatamente. É que eu convido, assim, faz uma brincadeira e faça a experiência para você começar a perceber a realidade diferente, né? Sem os moldes, entendeu? Sem Então, os é isso moldes. mesmo. É isso mesmo. Abriu um hall de liberdade, e aí eu vejo assim, o maior laboratório que eu posso ter é a minha própria mente. Então, assim, dentro desse papel de me tornar uma terapeuta, de me abrir para esse mundo, eu falei, bom, eu vou. Então, assim, a psicanálise para mim está sendo fundamental, e agora aqui no TAI, né, você trazendo esse olhar, então, assim, lá na psicanálise já eu começo a linkar várias coisas e trazer vários comportamentos, várias formas, né? E aí eu já trago a parte energética das coisas que eu já conheci e já começo a fazer, Legal. mas é muito interessante, porque Legal. realmente a gente começa a ter essas lacunas e começa a ir para o lugar de observador mesmo. Então, assim, estou muito satisfeita em estar aqui hoje. Bom, legal. Então, o olhar é esse, gente, né? É se permitir, através de conceitos isolados, que vão se unir, né, dentro da toda a construção que a gente faz nesses 12 meses, a perceber que muita coisa que a gente está fazendo, na verdade, é mais do mesmo, né? A gente está repetindo o processo e alimentando um processo do qual ele, por si só, deixaria até de existir se não tivesse tanta coisa fazendo com que aquilo seja valorizado, né? Então, é uma coisa que aos poucos vocês vão entendendo. Não quero entrar de cara assim, que aí bagunça muito, mas é mais leve do que a gente imagina, né? Essa é a realidade. E perceber assim, nosso corpo, ele elimina aquilo que não serve, ele elimina. Obviamente, se tem metais pesados, tem algumas coisas que necessitam de uma intervenção maior, né? Mas nosso corpo sabe o que tem que ser feito. E a nossa mente também. Agora, nós operando em cima dela, a gente complica mais ainda. Porque a gente fortalece algo que, né, você tem que abrir mão, tem que soltar, você precisa, né, se permitir. Então, o processo é um processo bem interessante. E vamos ver aqui o que eu tenho mais para vocês aqui ainda hoje.
Sumiu aqui. Stop sharing. Aqui. Abriu para vocês aí, né? Abriu. Não vai abrir ainda. Abriu. Bom, então, em relação ao nosso ego, a gente vai entender, então, sobre consciente, inconsciente, defesas, memórias, valores, crença, as programações, ideal, conhecimento. Então, a gente vai perceber o que é mente e o que é observador. Então, nós vamos começar a fazer essa separação para que a gente possa trabalhar esse observador, ou seja, essa sua essência, aquilo que olha aquilo que acontece, aquilo que observa o que foi pensado, aquilo que pensa no que foi pensado. Então, quanto mais a gente trabalha esse observador, mais a gente caminha para essa dimensão desse self. Quanto mais a gente sai das estruturas da mente, mais a gente percebe o quanto a gente não é essa mente. É basicamente assim, gente. O corpo, ele entra num processo de entropia, não está entrando? Cada tempo que passa, ele vai se deteriorando. Por mais que você mantenha a sua saúde, ele está envelhecendo. Cada momento ele troca células, são células novas, mas são células replicadas de maneira em que ele está envelhecendo e você vai tendo determinadas limitações. E quanto mais o tempo passa, mais ele vai chegando numa limitação, até o momento que ele não funciona mais algumas coisas e para de funcionar tudo, e você morre. Ou seja, não tem futuro o corpo, tem? Qual é o futuro do corpo? Morrer. Concorda comigo, Soraya, ou não? Tem futuro, Thalita, o corpo? Não tem futuro. A mente também não tem futuro. A mente também não tem futuro. Por mais que você tente mantê-la num processo, ela não tem futuro. Você precisa aprender a entender seu corpo, que é transitório, e a entender que a sua mente é transitória. Se você viver dentro dela, você vai ter sempre uma problemática de ela entrar novamente em algum conflito, em alguma limitação. Mas quando você usa o corpo e se adequa à limitação, tá tudo bem. Você sabe, ó, não dá para você mais fazer ginástica tantas horas como você fazia, não dá para você comer mais o tanto que você comia, e por aí vai. Você vai se adequando e vai mantendo o seu corpo saudável. A mente, ela tem a mesma estruturação. Ela é um caos. Por mais que você organize, é temporário. Ela vai desorganizar de novo. Por mais que você mantenha em harmonia, ela vai desarmonizar de novo. É natural. Faz parte do processo. E eu vou explicar por que isso acontece também, né? No corpo tá fácil, né? Envelhece, você quer comer as mesmas coisas e por aí vai. O sistema começa a trabalhar com limitação, o estômago não tem capacidade de quebrar as moléculas que nem quebra do jovem, então ele vai acumulando mais gordura, forçando o rim, o fígado, tudo não trabalhar mais, e por aí vai. Mas a gente não vai entrar no corpo. A gente vai entender por que a mente não tem futuro. Então a gente começa a perceber que existe algo além disso. Igual o corpo. Se o corpo vai morrer, existe algo além. Então a pessoa começa a falar, o que é? Cada um tem uma teoria aí para falar, não, tem algo além do corpo, né? Porque eu não vou morrer, quem morre é meu corpo, e por aí vai. A mente é a mesma coisa. Só que a gente se identificou tanto com ela, igual muitas pessoas se identificaram com o corpo e não querem morrer, e tem medo da morte. Muitas pessoas se identificaram tanto com o corpo que não conseguem conceber a velhice, não conseguem conceber o tempo passando, não consegue conceber a morte, não consegue, porque ela acha que é o corpo. E nós, ou a maioria de nós, se identificou tanto com a mente que não consegue conceber um olhar fora dela, um pensar fora dela, um sentir fora dela. É sempre dentro. E dentro é como se estivesse não aceitando o envelhecimento do corpo. Você sofre, você não quer olhar para o espelho, você tenta fazer mil artifícios para tentar ter a juventude. Não que fazer isso não é saudável, porque a pessoa tem o direito de manter a qualidade dela. Mas não tem futuro. Chega uma hora que não tem jeito. A mente é isso. Quando a gente não percebe que esse observador é a solução para trabalhar adequadamente essa manutenção, a coisa muda totalmente, totalmente, totalmente.
Você não vai ficar dando valor para as suas pés de galinha, porque você sabe que ele vai chegar e uma hora não vai sair. Então, você não vai ficar dando valor para algumas estruturas que estão lá, porque isso é assim mesmo, faz parte. Ah, mas eu não quero pé de galinha. Não vai ter jeito, chega uma hora você vai puxar tanto a cara que não vai ter, ou o seu olho vai parar atrás. A psique é a mesma coisa. Ah, eu quero tirar isso. Você não tem que tirar nada, você tem que entender que isso não é você. Você está usando isso e usa a limitação que isso te dá. Ponto. Mas a pessoa está tentando encontrar o paraíso dentro da mente. É como se quisesse encontrar o paraíso dentro do corpo. Não, a gente está no exercício de aprender a fluir nas mudanças, nas limitações que vão sendo apresentadas. Esse é o exercício. Entendeu? O exercício nosso é de aprender a lidar com o envelhecimento, com a limitação, com as resistências. E a mente é a mesma coisa. E aí você percebe que você não é o corpo. Você não, já viu uma pessoa que está de bem com o corpo dela? Ela pode ser magra, pode ser gorda, pode estar velha, está de boa. Ela não está nem aí com o que estão pensando, o que estão falando. Está de boa. E acabou. E a mente é a mesma coisa. Se você não estiver de bem com como ela é, eu tive uma história, eu tive isso, e fica remoendo, e fica tentando vasculhar mais, tipo... Então, esse é o olhar dessa parte aqui. E os modelos tradicionais. Aqui acho que eu trouxe alguns modelos para vocês, né? Esse aqui é o tradicional, tá? Consciente, pré-consciente, censura inconsciente. Esse aqui é o que a gente trabalha na psicanálise, né? Gatilhos, consciente, onde moramos, pré-consciente, censura, inconsciente atual e profundo. E esse aqui é um dos modelos que nós vamos trabalhar. Consciente, pré-consciente, censura. Ah, mas é igual, Ricardo. Inconsciente. É igual, não. Esse é o caminho da psicanálise, não é, Thalita? Esse é o caminho da psicanálise. E esse aqui? É o caminho do Time. Entendeu? Tá mais perto, né? Eu não quero passar no pré-consciente. Não quero passar na censura. Se eu conseguir atingir esses estados, eu não preciso desses aí. Eu preciso só pegar o material inconsciente e fazer o que tem que ser feito com ele. Não tem que passar por nada. Não tem que devolver. Não tem que simbolizar. Embora, como a mente trabalha com imagens e símbolos, eu vou usar o que ela tem como ferramenta para que ela possa fazer a leitura, sem precisar entender. Entende? Usar, né? A gente tem que entender para entender o que não precisa entender. Né? A nossa mente não precisa entender as coisas para ela mudar. Você assiste um filme e você ganha garra, ganha força. Sabino dá os treinamentos dele aí. Fera, ele faz a pessoa se transformar. Ele brinca, ele faz uma teatralização dinâmica, e a pessoa se transforma por quê? Porque é engraçado, porque é legal? Não, porque por trás desse movimento mexeu em algo inconsciente, simbolicamente, que a censura nem viu, mas a pessoa se expôs para todo mundo. Não teve que ficar lembrando, eu na infância. Não falando que isso não é bom, gente. Senão o cara tá dando tiro na escola dele, né? Mas muitas vezes não precisa, gente. Não precisa ficar lembrando da infância. Vai, faz um treinamento adequado, que a pessoa sabe exatamente o que está fazendo. Ó, eu não vou falar que isso resolve tudo, porque nenhuma ferramenta resolve tudo. Mas a gente entendendo realmente a dinâmica, a gente vai abrir uma caixa de ferramenta maior. Eu peço para o meu paciente, vai fazer reflexo, vai fazer dança do ventre, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Por quê? Porque ele vai ser mexido nessas áreas, algumas coisas ele já arruma por lá mesmo, outras coisas ele vem alteradinho para eu chegar aqui e fazer o resto. Por quê? Porque eu não vou fazer tudo. Eu não tenho um shopping center de terapia, né, que eu faço todas as coisas lá dentro, aí entra lá, faço isso. Não, nem quero. Entendeu? Então, outras pessoas vão fazer e ele nem vai perceber que eu queria que ele mexesse em tal ponto. Nem ele percebe. O que é ele não percebe? As defesas dele. Nós vamos entender defesa. A defesa não percebendo, tá tudo certo. E, para a gente finalizar aqui hoje, né? Não ficar muito. Eu não vou falar sobre esse slide, tá?
Ele é muito complexo, mas eu vou só apresentar para vocês. Nosso inconsciente profundo é esse azul aí. Aí nós temos o nosso inconsciente atual, nós temos a nossa censura, nós temos o pré-consciente, defesas do ego, o ego, e quem está lá dentro, escondido, o self. Fora, nós temos o quê? Nossas vibrações inconscientes nos materiais inconscientes. Essas vibrações inconscientes formam conexões e laços. Vamos aprender sobre conexões, sobre laços, sobre ressonância. Com o quê? Com a realidade externa. Então, percebe que a nossa mente está ligada energeticamente por vibrações inconscientes do nosso inconsciente, por laços e conexões com realidades correspondentes, que conforme a dinâmica, né, do ego e do self, mas muito mais dele, porque é ele que está no comando, é o ego que está no comando. Concorda comigo ou não? Quanto tempo você se dedica a um mergulho sobre você? Sei lá, 2 horas na semana, 5 na semana. Não é muito não, gente. Está preocupado em ganhar dinheiro. Pagar as contas, fazer uma viagem ou não. Eu estou preocupado mais tempo fazendo isso do que o contrário. Às vezes eu tento fazer mais do que... Então, quem está no comando é o ego. E ele está no comando, as frequências, as vibrações são dele, frente a tudo aquilo que é inconsciente, e ele não sabe lidar e está guardado. O que traz de agora, da parte gestacional e do seu inconsciente profundo, que vem de outras vidas ou vem dos seus ancestrais, mas estão lá. Então, esse Zayat, a gente fica uma boa parte dele para poder fazer um fechamento sobre a compreensão de como nós estamos sistematicamente interligados conforme o dial, ou seja, a nossa vibração. Conforme a gente está fazendo a vibração, a conexão se transforma de uma maneira. E aquilo que está lá latente vibra e faz a gente sentir aquilo. E, tecnicamente, quanto mais eu mexo naquilo, mais aquilo me força a ficar nesse formato. Então, quando eu entendo isso, não é só simplesmente mudar a conexão, falar, então agora a gente pensa diferente e está tudo resolvido. Não, eu preciso aprender a sair fora do sistema. E também a operar no sistema para eliminar situações que não correspondem mais à sua própria realidade. Por quê? Porque você já vibrou numa situação diferente, já pensou, e tipo, isso pode ser eliminado. Então, entendam, tem coisas que vão simplesmente ser eliminadas da sua mente. Você pode fazer isso e você muda totalmente aquilo. Tem coisas que vão necessitar de uma reprogramação e tem coisas que necessitam de programas novos, olhares novos. Então, essa junção, ela é feita fora do sistema, não dentro do sistema. Porque dentro do sistema, você quer estar... Você, que eu falo, é a mente. Você quer estar consciente. O que é, o que não é, como está sendo feito. É como se você fosse passar por uma cirurgia e você quisesse assistir a cirurgia. Você não vai dar conta. E se você conhecesse ainda como funciona a cirurgia, você ia começar a falar, não, o doutor, puxa a mão para cá, olha, você está isso, você vai querer comandar. Não, você tem que apagar e falar assim, deixa, quem sabe faz. Então, quem sabe é você. Você que não é a mente. Então, quando você sai dela, você sabe o que tem que ser feito. Mas quando você está dentro dela, você não sabe. Se soubesse, você não ia para o terapeuta. Concorda comigo? Você não sabe. Você vai para alguém e fala assim, o que eu faço? Eu não sei o que eu faço. Por quê? Porque você está dentro dela, mas quando você sai, você sabe. Mas você volta, você não sabe mais. Mas se você sair fora, entender como funciona, aí você volta mais consciente para poder fazer a mudança. Senão, não vai dar conta. Você entra lá, você entra na mente, você adormece, você esquece, você fica na programação. Agora, ficar programando a mente por dentro, sempre, vai demorar, gente. Vai demorar. E você vai programar conforme pode o seu sistema, e não conforme você fora gostaria. E precisa ir ao caminho. É isso, gente. Por hoje. Não vou ficar em mais slide, aí a gente não para mais. Perguntas, dúvidas? Melhor procurar um psiquiatra, gente. Procura um psiquiatra. Ai, que negócio, já fugiu o controle. Mas é isso, é muito legal.
E vão entender também os estados alterados de consciência, né, como a ayahuasca funciona, a respiração, movimentos, né, mais radicais também, ir no gelo, ficar sem alimentação, todos esses movimentos corporais ajudam a trabalhar nossa frequência, né, de ondas mentais diferentes. E como que a gente poderia fazer isso, que foi a minha busca, né, e o meu aprimoramento nessa nova fase, é como a gente pode ir para estados alterados de consciência sem utilizar ou utilizando cada vez menos artifícios externos possíveis. Porque senão a gente fica esperando, né, sempre o fim de semana, cada 15 dias, um momento específico para poder falar, deixa eu sair fora da minha mente aqui para eu poder olhar o que está acontecendo. Não, a ideia é a gente aprender a fazer isso dia a dia, para a gente poder mudar mesmo, para a gente poder ter a transformação. Então, essa é a realidade. Não enche a cara todo dia, né? Mas é como se estivesse todo dia embriagado. E é legal, né? Tem uma instrução de um yogi, ele fala que o nosso corpo é uma usina, né? Uma usina química absurda, que a gente pode produzir todos os neurotransmissores que a gente quer e pode ficar num barato a todo momento, pode ficar num êxtase a todo momento, porque a gente consegue fazer isso. Nossa mente faz isso. O que a gente não sabe é como fazer pelas programações, né, que nos impede de sentir prazer, mas isso é possível. Nós temos essa capacidade. Agora, o caminho é aprender a sair um pouco da mente. Perguntas? Não vou falar mais nada. Ok. Tudo bem, Thalita? Soraya? Jorge? Tem uma pergunta importante. Posso fazer uma print dessa tela e postar nas mídias sociais, um agradecimento ao Ricardo Ribeiro? Opa, se pode. Então, quem quiser sorrir para a foto, pode sorrir aí, galera. Cadê a Soraya? Cadê a Soraya? Cadê Cadê a Soraya? Cadê a Soraya? Aí. Cadê a Luciana? Cadê a Luciana? Cadê o outro Ricardo? Beleza. Legal, Sabina, agradeço. Alguém gostaria de mais alguma colocação, alguma dúvida, uma pergunta? Professor, o TAI, ele inicia em agosto, né? Uhum. Sim. Antes disso, você vai abrir mais alguma aula? Como que vai ser? Qual que é a sua ideia? Eu vou ver a data, né? Já era para ter visto, na verdade, mas é tanta coisa que a gente está em transformação nesse momento. Mas, deixa eu só fechar aqui. Eu vou ver uma data e vou fazer mais uma ou mais duas até agosto ainda, porque tem um tempo legal. Então, eu continuo a campanha, né? Para estar mostrando que a gente parou, basicamente, de fazer essa pandemia, porque está adequações. Eu achava que o TAI jamais daria para fazer online, né? E ele acabou sendo forçado a ser online porque parou no meio do caminho. Então, sim, terá mais aulas e cada aula é diferente, tá? Eu procuro, né? Não tem uma aula igual a outra, né? Não tem graça se eu dar uma aula igual a outra. Mas, se de repente quiser participar, ver de novo, tá à vontade. E também para ajudar, passar para mais pessoas que têm o desejo de uma formação rápida e trabalhar com terapia. E dentro da terapia, né, da formação, Thalita, vocês vão ter a parte técnica, né? Vão ter a liberdade de fazer as provas sem ser obrigatórias, porque é uma formação prática e vocês começam a praticar no segundo mês, mais ou menos, já vou dando instruções para vocês estarem trabalhando trabalhando não, atuando, né, mas não trabalhando financeiramente. E tem a supervisão no final, né, que é vocês atendendo e vocês trazem os casos, a gente vai conversando sobre eles, sobre a abordagem, sobre a técnica que poderia ter colocado sobre aquilo. No caso, né, como você ou vocês, né, que atendem pacientes, podem trazer daí dos seus pacientes mesmo. Falar, atende meu paciente com essa ferramenta e ele falou tal coisa, o que poderia ter, o que eu poderia colocar também, né? Poderia fazer isso dessa forma. Ou ele está passando por essa situação, eu poderia fazer alguma abordagem, né? Quer dizer, não é perguntar, é falar qual você faria, né? Senão fica a aula de novo, né? Então a ideia é que você fala assim, eu faria isso, tal, e eu faço o ajuste, né? Sobre isso, ou tipo, só endosso, que tipo, tá ótimo, né? Então é essa pegada aí, mas vai ter também mais aula assim.
E aí, quem decidir que vai fazer a formação, daí eu já coloco no grupo oficial. Né? No grupo oficial tá uma galera lá já que já fez, né? E aí lá eu vou estar conversando também e eu quero movimentar esse grupo com ferramentas e instruções antes da formação, para que não fique um grupo parado lá e a gente já comece a estudar, a ver algumas coisas que, se vocês estiverem vendo antes da formação, embasa mais para que vocês questionem, para que vocês absorvam mais. Então, eu vou estar movimentando esse grupo, sim. Aí, se vocês decidirem, né, já vai para lá e já vai também, né? Precisa decidir agora, não. É só a hora que vocês desejarem mesmo, né? Nenhuma pressão. A ideia é que vocês façam consciente. Professor, você pode só relembrar aqui o valor do treinamento? Fazendo um favor? Eu tenho que abrir uma coisa aqui, mas eu ponho no grupo para vocês. Tá. E é a duração de 1 ano? Aí, tá, acho que tá fácil aqui, aqui é aula aberta. É 1 ano, são 12 meses, tá? Se alguém for mais rápido do que eu, pode abrir, tá? Vamos ver aqui. Professor, era R$ 80 a matrícula e 298, se eu não me engano, a mensalidade. Tá, acho que aqui. Eu acho que eu abri aqui. Aqui. Isso, ó, tá craque, hein? R$80 e a mensalidade é 296. Existe, exatamente. São 12 meses. Isso. Quem é da psicanálise não precisa de documentação nenhuma, que já mandou tudo. Quem já saiu da psicanálise também já tem tudo aqui, não precisa. É isso mesmo. E vai ser de sexta-feira? Então, a princípio, né, é sexta-feira. Vai abrir na semana para mim, depois, acho que 2 dias, não sei exatamente, mas é em sexta-feira, não vou mudar. Só mudarei se 100% das pessoas falarem assim, esse dia é bom para mim. Daí a gente pode jogar em outro dia da semana, né? Se todo mundo 100% concordar. Quando abrir? Porque acho que abre em outubro. Em outubro é para abrir 2 dias da semana. Então, daí eu posso fazer essa pergunta no grupo. Se não, oficialmente é sexta-feira. Tá? E quando começa mesmo? Desculpa? Agosto, dia... Agosto. 5. Começo de agosto. Começo de agosto. E aí, já no segundo mês, já começam a fazer as intervenções para poder estar praticando. E assim, o segredo dessa formação é praticar, gente. Por quê? Se ficar recebendo conteúdo e não for praticando aquilo que compete a cada período, vai gerando um certo medo, né? Um certo acúmulo de informações que, tipo assim, caramba, porque é bastante informações mesmo. Aqui é uma apresentação, sei lá, eu acho que eu joguei um volume meio interessante de informações para vocês, né? Então, são bastantes informações. Então, o segredo é colocar em prática. Professor, lógico que assim, você já falou que inicialmente vai ser de sexta, mas se por um acaso tiver outro dia para mim, já tá? Já tá o quê? Assim, já é bem melhor. De sexta Tá. é uma questão que a gente sabe que já está no limite ali, então é mais... Eu gostaria, né, que desse certo para todo mundo quando abrir, né, mas como vai abrir em outubro, né, então, e precisa ser 100%, né, senão, né, complica, porque se abre num dia, a pessoa, de repente, só tem aquele dia, né, daí não, a ideia é entender assim, se for possível. Porque eu também não desejo, depois dessa formação, colocar nada mais na sexta-feira, entendeu? Esse é o meu desejo. Sexta-feira... Professor, eu prefiro também outro dia da semana. E eu não vejo a hora que comece o curso, né? Legal, Silvana. A Silvana está na expectativa há mais tempo, né, Silvana? Tô mesmo, nossa, verdade. Agora vai. Legal. Bom, então é isso, gente. Então, desejando, né, entrar, é só dar um toque lá no grupo, no privado, né? Para isso, a gente já vai, no grupo, a gente já vai trabalhando algumas informações lá, para a gente já ir estudando. Gosto assim. Como é bastante coisa. Tá bom? Fechou, então? Fechou, Aline? Sabino? Soraya? Thalita? Silvana? Paz? Então, fechou, gente. Gratidão aí a vocês, atenção, carinho. E nos vemos, então, no grupo lá ou no grupo oficial. Tá bom?
Até mais aí. Fechando aqui. Deixa eu achar aqui, que eu estou apanhando também. Stop.